Fala, meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos aí à nossa última aula do mini curso de Genética Básica. Como sempre, um prazer enorme recebê-los. Vou lembrá-los de se inscrever aqui no canal, vou lembrá-los de curtir esse vídeo e de compartilhar e de seguir a gente no Instagram, porque tem muita coisa legal aí por vir e vocês são peça-chave para a gente desenvolver aí esse projeto, tá? Jovens, então, aula passada eu tinha deixado exatamente essa questão aqui para vocês e hoje a nossa ideia é resolver nossa questão desafio de vez por todas, tá? Então é uma questãozinha, queridos, que ela tem umas amarras lógicas que são bastante interessantes de ver, tá? Primeira coisa, queridos, eu preciso definir qual que é o padrão de herança do meu heredograma, concorda comigo? Então se eu defino qual que é o padrão de herança, já começo bem. Então passo 1, definir o padrão de herança. Olhei para esse heredograma, vi que tem pais normais e filho afetado. Toda vez que eu tenho esse marcador, eu falo que é uma herança autossômica recessiva. Então, azão traço, desculpa, azão azinho e azinho azinho, certo? Eu quero cruzar esses dois indivíduos. Então, eu preciso entender qual que é a genética desse cara aqui, o genótipo, e desse aqui também, o genótipo desse homenzinho, certo? O genótipo dessa moça, ela é normal, então eu sei que ela é azão, perfeito? Porém, queridos, eu não sei se ela é azão azinho ou azão azão, então eu tenho que colocar azão traço. Concorda comigo? Jovens, esse homem é normal, azão, ele vai ser azão azinho? Vai. Por quê? O pai dele é azinho azinho porque o pai dele é afetado. Logo, ele vai passar esse azinho para quem? Pro filho. Então, esse filho será heterozigoto azão azinho, certo? O item ele quer saber qual que é a chance de ter uma mulher afetada. Ora, vamos lá, queridos. Para essa mulher, para essa filha deles ser afetada, você concorda comigo que existe uma amarra lógica? A mãe, ela precisa necessariamente ser o quê? Heterozigota. Mas o fato é, eu não sei se a mãe é heterozigota. E essa mulher ainda não nasceu. Eles querem saber qual que é a chance da mulher aqui que nascer ser afetada. Então ele não sabe se esse carinha tem um gene ou não. Então o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular qual que é a probabilidade, qual que é a possibilidade da mãe dessa nova mulher aqui ser heterozigota. Então, primeiro passo, calcular, vamos lá, probabilidade da mãe ser heterozigota. Como é que eu faço isso? Eu vou cruzar os pais dela. Ó, cruzando os pais delas. Concorda comigo? Então, azão, azinho cruzando com azão, azinho. O que eu vou ter desse cruzamento? Azão, azão. Cruzamento mais famoso da genética, né, queridos? Azão, azinho. Azão, azinho. Azinho, azinho. Só que aqui a gente tem um outro detalhe. Essa mulher, ela já nasceu. E quando ela já nasceu, ela nasceu sem a doença. Então a probabilidade dela ser azinho, azinho é 0. Então eu preciso excluir isso aqui do meu espaço amostral. Porque simplesmente essa possibilidade não existe forma de ocorrer. Afinal, ela já nasceu. É como se eu chegasse para você e falasse assim, ó, qual que é a chance de eu, Kevin, nascer albino? Ou qual que é a chance de eu, Kevin, ser albino? Você vai olhar para minha cara e falar, 0. Porque eu estou olhando para você e você não é albino, porque você já nasceu. Concorda comigo? Então qual que é a chance dela ser azinho, azinho? 0, porque ela já nasceu. E ela não nasceu afetada. Perfeito? Então a chance dela ser heterozigota é exatamente 2 chances em 3 possíveis. Então coloca aqui, ó, 2/3. Posteriormente a isso, e aí agora sim, supondo que a mãe é heterozigota, o que eu posso fazer, queridos? Eu posso simplesmente chegar na minha resposta. Então prestem atenção, qual que é a chance desse casal aqui, se a mãe já for heterozigota, azão, azinho, cruzando com o pai, azão, azinho. Concorda comigo? Faz esse cruzamento, a gente acabou de fazer ele, então vou fazer rapidão. Cruzei, certo? Qual que é a chance de ser afetada? 1 em 4, certo? Kevin, como é que eu dou a minha resposta? Prestem atenção. Resposta. Primeira coisa que eu fiz,
eu calculei a probabilidade da mãe ser heterozigota. Concorda comigo? Então coloca aqui, ó. Eu tenho que colocar isso na minha resposta. 2/3 é a chance da mãe ser heterozigota. Perfeito? Multiplicado por 1/4 é a chance da filha ser afetada. Só que eu ainda tenho que multiplicar por meio, que é a chance da filha ser filha. Concorda comigo? É a chance de nascer uma mulher. Concorda? Então, 2/3 porque é a chance da mãe ser heterozigota, 1/4 porque é a chance dela ser afetada e 1/2 porque é o que, queridos? Porque é a chance dela ser uma mulher. Faz esse cruzamento aqui, eu faço essa multiplicação, desculpa. Ó, o 2 que está aqui em cima, eu posso cortar com o 2 aqui embaixo, concorda comigo? E sobra 1 lá em cima, sobre 4 vezes 3, 12. E também a resposta é 1/12. Certinho? Gostou dessa questão, queridos? Então tem que tomar um cuidado, tá? Às vezes eu não posso simplesmente chegar aqui definindo que ela é heterozigota. Aí você fala, nossa, mas a única chance de surgir afetada seria ser heterozigota. Eu sei, gente, mas ela ainda não nasceu. Pensa na situação. Pensa que você encontrou um macho da espécie. E esse macho da espécie, ele tem um pai que tem a mesma doença que a tua irmã. Então a mesma doença. Aí você pensa, nossa, o pai dele tem a mesma doença da minha irmã. Então qual que é a chance de eu e do meu macho da espécie ter uma filha com essa mesma doença? É essa que é a pergunta. Só que essa filha ainda nem existe, ela está no plano das ideias. Então não posso simplesmente definir que ela tem o gene da doença. Não posso, eu tenho que calcular a possibilidade dela ter o gene que define a doença para posteriormente eu calcular a chance de nascer um indivíduo afetado. Então isso aqui, queridos, é uma questão difícil de genética. Então se você conseguiu fazer, parabéns demais. Se você não conseguiu, tenta entender isso aqui passo a passo, porque quando cai na sua prova é uma questão difícil. E se é uma questão difícil para você, é excelente. Tá? Por quê, queridos? Porque vários candidatos erram, ou se for no Enem, porque normalmente vale mais ponto, tá? Por conta da TRI. Jovens, 5 segundos você tirar um print e a gente começar a falar de segunda lei de Mendel. Bora! 5, 4, 3, 2, 1. Tirou esse teu print aí, queridos? Então simbora! Ó, jovens, vamos falar agora de segunda lei de Mendel, tá? Então, segunda lei de Mendel é nada mais nada menos do que quando Mendel, ao invés de ficar olhando só uma característica, como ele olhou lá na primeira lei, ele começou a olhar mais de uma característica ao mesmo tempo. Então, agora ele quer olhar 2, 3, 4 características ao mesmo tempo no indivíduo e entender como que isso dá, como que a segregação disso se dá e como que a herança disso se dá, tá? Então, para a segunda lei de Mendel, o que eu quero ver é sempre mais de uma característica. Pode ser só 2, como a gente vai ver aqui no nosso exemplo, mas pode ser mais também, tá? Mas a técnica de resolução sempre é a mesma, então pode ficar tranquilo, certo? Jovens, quando eu falo de segunda lei de Mendel, é interessante eu saber que essas características, elas têm que ser definidas por pares de homólogos diferentes. Como assim, Kevin? Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um par de homólogo, vou colocar esse par de homólogo aqui, e eu tenho outro par de homólogo aqui, perfeito? Eu tenho que olhar alelos que estão aqui e alelos que estão aqui, certo? Eu tenho que analisar o A e o B, ou seja, alelos que estão em cromossomos homólogos distintos. Se tivesse alelos nesse mesmo cromossomo, a segunda lei de Mendel já não funciona mais, certo? A gente chama isso de linkage, que é quando o quê, queridos? Quando os dois caras eles estão no mesmo cromossomo. Então, na segunda lei de Mendel, o Mendel não conseguiu definir isso. Ele só conseguiu definir em homólogos que são o quê, queridos? Distintos, em homólogos que são diferentes. E por que ele só conseguiu definir em homólogos que são diferentes, queridos? Porque quando eu tenho homólogos distintos, eu posso falar que a segregação dos alelos que eu estou analisando é uma segregação independente. Só que se é uma segregação independente, queridos, significa que eu não preciso analisar um em relação ao outro, eu posso analisar eles de forma individual.
Então lá na primeira lei de Mendel, ele não analisou ele de forma individual? Agora ele só está analisando o quê? Essa individualidade acontecendo no mesmo indivíduo. Então só estou juntando probabilidades. Por exemplo, lá na primeira lei de Mendel, você falou que um cara azão azinho tinha 50% de chance de formar um gameta azão e 50% de chance de formar um gameta azinho. Agora eu vou unir as duas possibilidades, porque se eu estou analisando as duas coisas juntas, eu posso dizer que esses caras, eles vão formar, sei lá, um gameta que tem um azão e um gameta que tem um bezão, concorda comigo? Ou um gameta que tem um azão e um gameta que tem um bezinho, ou um gameta que tem um azinho e um gameta que tem um bezão, ou um gameta que tem um azinho e um gameta que tem um bezinho. Percebam que eu peguei sempre um de cada, concorda comigo, para formar esse gameta? E aí na hora que eu peguei um de cada, é um e outro. Então se isso aqui era 50% de chance de vir para cá, e isso aqui também era 50% de chance de vir para cá, se eu multiplico 50% por 50%, eu sei que isso dá 25%, não é isso, queridos? Meio vezes meio é igual a 1/4. Então a ocorrência desses gametas serão em percentuais idênticos, 25%. Legal? Então isso é interessante de analisar, tá? Na segunda lei de Mendel. Sempre tem que ser em homólogos que são diferentes, tá? Sempre isso. Jovens, como é que o Mendel ele fez? Lá na primeira lei de Mendel, ele conseguiu definir que o amarelo, ele era dominante em relação ao verde. Então, amarelo, azão traço, o verde, azinho, azinho. E ele conseguiu definir que o liso, vou colocar um bezão traço, era dominante em relação ao rugoso, que eu vou colocar bezinho, bezinho, certo? Isso ele definiu na primeira lei de Mendel. Então agora ele quer fazer o quê? Ele quer fazer a mesma metodologia, só que utilizando, né, ou analisando as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Para isso, o que ele fez? Ele pegou uma geração parietal, certo? Que seja pura. Então, o que é uma geração parietal pura? É aquela geração que é homozigota. Então, amarelo e liso vai ser azão, azão, bezão, bezão. Por quê? Porque são as duas características que são dominantes. Verde rugoso vai ser azinho, azinho, bezinho, bezinho. Kevin, eu ainda não sei fazer esse cruzamento de dois, não tem problema, queridos. Mas uma coisa é certa, na geração F1, esse cara só consegue mandar qual gameta? Esse gameta aqui, azão, bezão, é a única possibilidade. E esse cara aqui, ele consegue mandar qual gameta? Só esse gameta aqui, azinho, bezinho, é a única possibilidade. Se eu junto esses dois gametas, azão, bezão, com azinho, bezinho, você concorda comigo que todos os indivíduos aqui serão azão, azinho, bezão, bezinho? Ó, azão, azinho, bezão, bezinho, certo? Então, isso aqui vai acontecer em 100% dos indivíduos. O que ele fez? A mesma lógica da primeira lei de Mendel. Ele recruzou essa geração. Quando ele recruzou essa geração, queridos, o que ele achou? Ele achou 9 amarelos e lisos para cada 3 amarelos e rugoso, para cada 3 verdes lisos, para cada 1 verde e rugoso. Certo? Kevin, como é que eu vou chegar nessa possibilidade sem precisar decorar essa primeira lei de Mendel? Jovens, desculpa, a segunda lei de Mendel. Jovens, do jeito mais fácil do mundo, tá? Como a segregação é independente dos alelos aqui, eu consigo simplesmente separá-los e depois uni-los. Só que quando eu separo eles, eu faço uma primeira lei de Mendel. Então o que eu estou falando para você? Se eu tenho aqui 2 pares de alelos envolvidos, é só aplicar a primeira lei de Mendel 2 vezes aqui. Se eu tenho 3 alelos envolvidos, eu aplicaria a primeira lei de Mendel 3 vezes. E se eu tenho 4 pares de alelos envolvidos, eu aplicaria a primeira lei de Mendel 4 vezes. E assim por diante. Ai, Kevin, aprendi a fazer quadro de Punnett. Não faça isso, tá? Não faça isso, que é o jeito mais lento de você fazer as questões. Então, para lá, queridos. Eu tenho 2 pares de alelos, então vou usar a primeira lei de Mendel 2 vezes. Então, que cruzamento que eu estou fazendo?
estou fazendo o cruzamento Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Todos concordam comigo? Se eu estou fazendo isso, estou fazendo o cruzamento aqui com dois pares de alelos. Separa esses dois pares de alelos. Ó, separa, pá, pá. Pega o de cá, Azão, Azinho. Pega o Azão de lá, Azão, Azinho. Vou fazer esse cruzamento, primeira lei de Mendel. Aqui, Bzão, Bzinho, com Bzão, Bzinho. Faz isso aqui, primeira lei de Mendel. Concorda comigo? Isso aqui eu sei fazer de cor, jovens, porque a gente já fez muito nas nossas aulas. Ó, Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho, Azinho, Azinho. Mesma coisa do lado de cá. Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu preciso juntar as informações. Por exemplo, eu não quero saber a quantidade de amarelos e lisos. Vem comigo, queridos. Amarelo não é dominante no A? Então, olha aqui, ó. Dominantes no A, eu tenho 3 em 4 opções. Então, coloca aqui, ó. 3 em 4 opções. Isso é a chance de ser amarelo. Chance de ser liso. Liso não é dominante ali no B? Então, eu tenho 3 em 4 opções. Isso vai dar 9 sobre 16. Olha esse 9 aqui aparecendo. Amarelo e rugoso. Como é que eu faço? Mesma lógica. Pô, você entendeu? Não sei. Pausa esse vídeo agora. Tenta fazer os outros. Depois aperta o play e vem corrigir aqui comigo. Tá bom? Então, simbora, queridos. Corrigindo. Amarelo. Dominante. 3 em 4. Coloca aqui, ó. 3 em 4. Rugoso. Recessivo. Ó, recessivo. 1 em 4. Coloca aqui, ó. 1 em 4. Isso aqui vai dar quanto? 3 sobre 16. Olha esse 3 aparecendo aqui de novo. Verde rugoso. Mesma lógica, queridos. Ó, verde, azinho, azinho. Verde, azinho, azinho. 1 em 4. Liso. Jovens, vem comigo. Liso é dominante. Concorda comigo? Então, 3 em 4. Coloca aqui, ó. 3 em 4. Isso aqui vai dar 3 sobre 16. Verde rugoso. Verde. 1 em 4. Rugoso. 1 em 4. 1 quarto vezes 1 quarto. Eu tenho 1 sobre 16. Então percebam que a proporção fenotípica ela aparece aqui no numerador, ó. 9 para 3 para 3 para 1. Simples, simples e claro, tá, gente? Por que eu digo que essa aqui é uma forma mais rápida de fazer? Porque normalmente sua questão, ela não pede a proporção fenotípica, ela pede a chance de nascer um amarelo liso, ou a chance de nascer um verde liso, ou seja, ela pede uma informação só. Então, quando ela pede essa uma informação, é só você fazer essa mesma metodologia, só que só para uma. Então, se ela pedisse, por exemplo, a chance de nascer amarelo e liso desse cruzamento, o que eu faria? Eu não faria nada disso aqui e só faria essa partezinha aqui e minha questão estava resolvida. Legal? Então, esse tipo de questãozinha aparece muito para vocês. Tira um print desse quadro para a gente continuar. 5, 4, 3, 2, 1. Tirou esse print, queridos? Por hoje é isso, tá, gente? Agradeço demais, o minicurso foi muito gostoso de gravar, foi uma experiência muito legal. Espero que para vocês também tenha sido uma experiência interessante. Um beijo, um queijo para vocês. Nos deixe comentários, deixem a gente saber o que vocês estão achando, tá? Deixem dicas, tá? A gente fala assim, nossa, Kevin, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo, você podia fazer um mini curso disso, você podia fazer um curso inteiro daquilo. Não tem problema, gente. A gente está aqui para tentar ajudar vocês a chegar aí no objetivo de vocês, tá bom? Tamo junto demais. Um beijo, um queijo para vocês e até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau.